Oi, gatas, boa tarde. Gente, eu aqui tentando fazer a live pelo YouTube e deu problema na minha câmera, na minha transmissão, eu não sei o que aconteceu, também não importa. Mas eu vou fazer a transmissão por aqui, vai dar certo. Olha só, quais são os erros que fazem vocês desistirem antes mesmo de começarem a atuar como profissionais independentes de verdade? Ou seja não, só para eu esclarecer. Quais são os erros que fazem você começar de verdade, né, como profissional têxtil independente, como designer têxtil independente? São esses erros que eu vou conversar aqui com vocês. E esses erros aqui, vocês vão se identificar muito porque são muito comuns e passam despercebido. A gente não percebe que a gente comete esse tipo de erro. A gente só comete e não percebe. Passa e aí quando a gente viu, a gente já desistiu. E isso aqui é para qualquer negócio, na verdade, tá? Mas são alguns pontos que eu acho que são importantes a gente conversar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, não se planejar. Eu já vou direto ao ponto aqui, tá? O primeiro erro é não se planejar ou se planejar demais. Quando a gente não se planeja para começar algo, e seja lá o que for, pode ser uma academia, pode ser, eu dei o exemplo aqui na nossa primeira live do bolo, quando você não se planeja para fazer um bolo, para começar um bolo, você não se organizou, você não comprou os ingredientes, você não fez o que tinha que ser feito. Para poder começar, ir para sua bancada da sua cozinha e começar a fazer aquele bolo, certo? Ou o outro erro é quando a gente se planeja demais, a gente pensa em tudo, a gente já pensa em todos os erros que podem acontecer, e aí você acaba gastando a mais ou gastando até dinheiro com coisas que nem vão acontecer. Vamos pegar a analogia do bolo. Imagina que você já pense que se você não comprar um desmoldante, você não vai conseguir desenformar esse bolo. Meu Deus, mas e se o meu bolo queimar? Ah, e se não sei, e se? Você planeja demais, você pensa demais. Quando a gente pensa de menos, a gente não consegue executar. Quando a gente planeja demais, a gente só vê problema, a gente vê mais problema do que solução. Então é o famoso achar problema em toda solução. E não é isso que eu aconselho que você faça. Procura um meio termo para você. Você não pode começar sem nada. Você precisa ter pelo menos os ingredientes para começar. Mas você também não pode se planejar demais, porque se você se planejar demais, você não vai executar. Porque você vai ficar frustrada no primeiro erro que acontecer, porque os erros vão acontecer, gata. Os erros vão acontecer. Só que começa. Então, o que é não se planejar aqui? Veja as outras lives que estão no YouTube, a primeira e a segunda live aqui do aquecimento, vocês vão saber do que eu estou falando, mas eu vou fazer um resumo. O que é não se planejar? É não saber como você vai começar. E você precisa saber como você vai começar. E aqui eu não estou nem falando de você comprar treinamento, de comprar curso, e não é nem sobre isso. É sobre você saber como você quer atuar. Eu falei muito sobre isso na primeira e na segunda aula. Vão lá ver que vocês vão ver que o aquecimento, ele também também tem uma sequência lógica aqui. Porque é uma preparação, eu não posso colocar as aulas aqui desordenadas, senão vai ficar confuso. Então, se planejar aqui é saber o que você quer. O que você quer? Como você quer atuar com moda? Como prestadora de serviços? O que você quer fazer? Você quer fazer desenvolvimento de estampa? Você quer desenvolver coleção? Você quer fazer desenho técnico? Você quer vender modelagem? O que você quer vender aqui? Eu tô falando de venda, né? O que é que você quer fazer, gata? Pensa no que você quer fazer e se organiza com um mínimo de organização. Por exemplo, quanto tempo você vai ter por dia ou por semana para poder estudar um pouco sobre isso, sobre o mercado, sobre aquilo que você está querendo se inserir. Se você já é designer hoje, você já está com meio caminho andado. Se você não é, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai ter que se inteirar do mercado, das ferramentas, do que você vai precisar.
Se você já está com meio caminho andado sobre o que você vai oferecer como serviço. O que você vai monetizar, o que você vai vender, qual o conhecimento ou serviço que você vai vender. Então, agora o que você precisa? Qual o próximo passo? Saber como eu vou vender, para quem eu vou vender, como eu vou oferecer. Entende? Entende que cada um está num nível de jogo aqui? Agora, isso é o básico do planejamento. O básico. Jana, não sei nada. Eu sou do time que não sabe nada ou até está fazendo transição de carreira e quer começar a trabalhar com moda, mas nunca trabalhei com moda. Beleza, se intere sobre o mercado. Procure saber sobre o mercado. Procure saber. Com quem? Com quem já está no mercado. Fazendo aquilo que você quer fazer. Não vai perguntar lá para sua tia que trabalha com finanças como que você vai entrar no mercado de moda. Ela não vai saber, porque o negócio dela é finanças. Não vai perguntar para o seu pai, que é aposentado e que trabalhou como confeiteiro, não sei, estou brincando aqui, sei lá, dando exemplos toscos, né? Mas, sabe, não faz sentido. Pergunta para quem já está no mercado. Olha aqui os meus conteúdos. Procura se inteirar de como é esse mercado, que você não conhece. Até para você que já é profissional, já está na área, procura se inteirar sobre o trabalho independente, que é o que eu ensino você a fazer. Certo? Então, esse aqui é o primeiro passo, é se planejar com o mínimo para você ir para o próximo passo. Você foi para o próximo passo? Beleza, se planeja de novo. Cada passo que você vai fazendo, você vai se planejando de novo. Isso aqui não é só para quem está começando. Eu já estou há muitos anos nesse mercado, há mais de 20 anos nesse mercado, e eu tenho que me planejar toda semana para saber qual é o meu próximo passo. Hoje eu atendo marcas de moda ainda, né? Mas eu também tenho aqui esse perfil que é um perfil de ensino, só de ensino. Aqui no meu perfil eu não mostro os trabalhos dos meus clientes. Vez ou outra eu mostro um spoilerzinho, um detalhezinho ou outro que eu estou fazendo em tempo real, mas não é o meu objetivo. Não é o meu foco, mas eu tenho que estar o tempo todo buscando como que eu vou criar um conteúdo melhor para você toda semana. Como eu vou pagar meus boletos altos toda semana. Eu tenho que saber como eu vou fazer isso. Como eu vou resolver tal problema toda semana. Toda semana eu tenho que melhorar a minha comunicação. Toda semana eu tenho que melhorar os meus conteúdos. Toda semana eu tenho que melhorar as minhas entregas para os meus clientes. Então, não caia na besteira de achar que o planejamento, ele é só para quem está começando. Não é. Não é mesmo. É para todo mundo o tempo todo. Não vai mudar. Se você hoje está trabalhando e está querendo ser mãe ou já está gestando, você tem que se planejar o tempo todo para saber como que vai ser essa nova etapa da sua vida. Não é assim? Então, o planejamento, o trabalho, a dificuldade, os desafios, os medos, os monstros internos, você vai ter para o resto da vida. Sempre vai ter. Se você hoje ficar onde você está, se você continuar onde você está, ou se você quiser seguir para um próximo passo, um próximo nível, de qualquer maneira você vai ter que parar e planejar. O que você vai fazer para continuar onde você está? O que você vai fazer para mudar a sua realidade? O tempo todo você tem que planejar. Você tem que planejar como você vai pagar a conta da sua luz todo mês. Certo? Bora! Então, o primeiro passo aqui para você não errar é se planejar, mas não se planejar demais, porque se você se planeja demais, você vira aquela falsa perfeccionista. Você sabe o que é perfeccionismo? Eu ouvi isso uma vez, eu achei sensacional. Espera aí só um pouquinho. Tô um tempão querendo fazer isso. Como a live deu problema no YouTube, eu não tava conseguindo fazer. Olha só. Tem uma frase que eu vi sobre perfeccionismo que eu acho perfeita e pra mim fez todo sentido, assim. Explicou de uma outra forma o que é o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é uma coisa boa. Mas o que é um perfeccionismo saudável? O que é o perfeccionismo de verdade? Ele é o ato de você aperfeiçoar aquilo que você já fez, aquilo que você já começou. Então vai lá. Eu estou começando a desenvolver estampas.
Eu não sei nada sobre desenvolvimento de estampas. Então, eu vou começar perfeito? Não vou. Eu vou começar com o que eu sei, com aquilo que eu tenho em mãos aqui. O que eu sei é fazer um traço e preencher aqui o desenho, fazer um preenchimento. Da minha maneira, é assim que eu sei. Daqui a pouquinho, conforme eu vou aprendendo mais, eu vou vendo outras formas que são mais fáceis, que vão otimizar o meu tempo e blá, 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 você já sabe. Eu vou aperfeiçoando. Só que eu não deixei de fazer porque eu sabia pouco. Se você deixa de fazer porque você sabe pouco, você não é uma perfeccionista. Tem outro nome para isso, que eu não sei. Mas não é perfeccionista, porque você tem que começar para aperfeiçoar. Esse é o ponto. Gente, eu vou falar uma coisa. A minha cabeça, ela não para. Eu devo ter TDAH, eu sei lá, essas coisas modernas aí todas. Eu devo ter algumas coisas aí na cabeça. Só que eu sou uma pessoa que eu penso demais e a minha cabeça parece o trânsito na China. Só que eu nunca deixei... eu tenho que colocar a bateria no meu celular. Eu nunca deixei de começar uma coisa, de fazer por medo ou porque eu não sabia tudo. Até porque eu não sei tudo, né? Nem você sabe, nem ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, eu nunca deixei de começar, de fazer uma coisa que eu queria muito fazer, porque eu não sabia o próximo passo. Mas nem a pau, Juvenal, que eu vou deixar de fazer algo que eu quero muito porque eu não sei o próximo passo. Não mesmo. Vou falar para vocês. O meu treinamento, o DME, a minha formação, que é o meu curso mais completo, ele tem mais de 450 aulas. Não estou fazendo propaganda aqui do DME não, tá? Apesar que eu vou abrir as vagas no dia 2 de fevereiro. Então já se organiza aí se você quer entrar para a turma 20. Mas não era sobre isso que eu queria falar. O que eu quero dizer? Eu quero falar sobre perfeccionismo. Você acha mesmo que lá em 2019, quando eu comecei a pensar em vender algo aqui na internet, você acha mesmo que eu pensei que o meu curso teria 450 aulas? Você acha mesmo? Você acha mesmo que eu pensei que, nossa, eu tinha que fazer 200 vídeos para o Instagram para eu começar a vender o meu curso? Pensei nada. Eu só fui lá e comecei com o que eu sabia que eu tinha que fazer. Qual é o primeiro passo? Segundo o treinamento que eu comprei para montar ou criar um treinamento, criar um curso. Você tem que gravar vídeos, você tem que se mostrar na internet. Isso aqui linka, inclusive, muito com o que eu falei nos stories hoje. Você tem que se mostrar na internet, você tem que mostrar o seu trabalho e tem que mostrar autoridade, você tem que mostrar quem você é. Se você não se mostrar, as pessoas não vão saber e ninguém vai comprar nada de você. Beleza, o que eu tenho que fazer então? Como eu tenho que criar o vídeo para as pessoas me conhecerem? Você tem que criar o vídeo assim, assim, assim. Legal. Eu estava pensando no meu treinamento, como é que eu ia fazer o treinamento? Não, porque primeiro eu tinha que fazer o primeiro passo, que era criar vídeos. Você está entendendo? Então, eu nunca imaginei que o DME teria 450 aulas. Nunca que eu imaginei que eu teria a quantidade de alunas que eu tenho. Jamais. Porque se eu pensasse isso, provavelmente eu não tinha começado. Porque naquela época eu não estava preparada para ter a quantidade de alunas que eu tinha. Eu não tinha passado pelo processo. Eu jamais conseguiria criar um curso de 450 aulas práticas, direto ao ponto. Não aulas com firula. Quem me conhece aqui sabe que eu odeio firula. Não, mas você entende que eu ia estar tão ansiosa que eu nem teria começado se eu soubesse que o meu treinamento em 2026 teria 450 aulas e que eu teria a quantidade de alunos que eu tenho. Jamais, gente. Então, a gente precisa passar pelo processo primeiro. Eu acho que essa nossa live aqui, inclusive, ela podia finalizar já. Isso aqui eu acho que estaria ótimo para você parar com firula e começar.
Se eu não tivesse passado por todo o processo, se eu não tivesse passado por todos os meus erros, por todos os meus medos, que eu ainda passo, que até hoje de manhã eu estava passando e todo dia eu vou passar, eu jamais teria chegado aonde eu cheguei. Eu jamais teria até comprado a casa que a gente comprou. Jamais, gente. Jamais. Só que o erro de quem está começando é, qual é o teu objetivo? O meu objetivo é faturar 10 mil reais por mês. Não, esse é o objetivo errado. Isso é uma consequência. O seu objetivo tem que ser vender os meus serviços para marcas de moda. Vender os meus serviços para marcas do nicho X. Por exemplo, meu nicho é infantil. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é começar vendendo o serviço de estampas, de desenvolvimento de estampas. Depois eu vou melhorar. Depois, o meu objetivo, eu acredito que será, ou eu gostaria que fosse, também desenvolver os produtos, as coleções de produtos. Mas você vai começar com o primeiro, que é o seu objetivo, vender estampas para marcas do nicho infantil. Exemplo, né? Não pense que você quer ter um escritório enorme com mais pessoas trabalhando com você. Esquece essa palhaçada. Isso é uma consequência muito boa, se for isso para você, muito boa do seu negócio. Mas não quer dizer que esse seja o seu propósito, esse seja o seu objetivo final. Como é que você vai hoje pensar em ter um escritório com mais 4 pessoas trabalhando para você se você nem começou? Se você nem sabe como é o início do processo? Você está viajando na maionese. Está viajando. Você vai ficar frustrada, você vai desistir na primeira TPM. Vamos lá. Outra coisa, outro erro. Eu preciso falar de mais alguns erros aqui, porque são muito importantes também, tá bom? Outro erro, abraçar o mundo e não focar em uma única coisa. Falei na live 1 do aquecimento sobre o livro A Única Coisa. Leiam esse livro, ouçam esse livro no YouTube, gente, tem de graça. Quem quiser, me chama, me manda uma mensagem aqui, ou me chama no direct, ou manda um sinal de fumaça, sei lá, que eu mando para você o link que eu tenho desse livro, que eu já ouvi ele, o link do YouTube, tá? Quem gosta de ouvir livros, eu amo ouvir livros enquanto eu tô fazendo exercício físico. Que eu mando para vocês, tá bom? Vamos lá. Abraçar o mundo e não focar o que é. É você aceitar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de serviço para começar. Eu sei que todo mundo aqui tem conta para pagar, tem boleto, né? Ou tem sonhos altos. Mas é importante que você niche, para você não perder o seu tempo. Lembra que eu falei do planejamento? Se você se planejou, por exemplo, uma vez por semana ou 1 hora por dia para estudar, entender, se inteirar desse mercado, ou até ser minha aluna e estudar o treinamento, quando a gente abrir as matrículas no dia 2 de fevereiro para a 20ª turma do DME, se você está se propondo a estudar, gata, não queira abraçar tudo. É claro que isso você vai entender melhor lá dentro, mas eu já vou dar uma explicação aqui, um spoiler assim. Imagina que você se planejou, se organizou para tirar 1 hora do seu dia para estudar, para entender, para estudar as ferramentas de desenho, para poder se inteirar, para saber como você vai vender o seu serviço, caso você já seja uma designer e já esteja aí no mercado, né? Já saiba desenvolver estampas ou coleções, sei lá, você já sabe o serviço que você vai oferecer, porque você já sabe sobre o serviço. Digamos que você já saiba, então você tem que aprender o que agora? A vender, se apresentar o seu trabalho. Se você se organizou e está pensando em tirar, sei lá, 1 hora por dia para estudar, e você já está querendo começar a monetizar isso, já está querendo começar a vender e oferecer os seus serviços, foca naquele nicho que você escolheu. Eu dei um exemplo aqui agora, há pouco, do nicho infantil. Desenvolvimento de estampas, por exemplo, para o nicho infantil. Foca nisso, gata. Foca nisso. Não aceita qualquer trabalho. Não aceita qualquer coisa para fazer porque você quer começar a vender. Qualquer coisa é o que aqui? Alguém te pediu para fazer um convite de casamento. Eu sei lá, hoje a gente tem Canva, tem... Mas sempre tem alguém que vai te pedir alguma coisa.
ou para desenhar um vestido, né? Ou para desenhar qualquer coisa que não seja dentro daquilo que você está se propondo a estudar. Dê valor para o seu tempo de estudo e foca naquilo que faz sentido você vender. É óbvio que se vier uma empresa do seu nicho, do nicho que você quer oferecer o serviço e quiser comprar algo de você, é óbvio que você vai vender, com certeza. Agora não se dispersa tanto, não aceita serviços que você não está estudando fazer, porque senão você vai se dispersar e você vai dizer que a culpa é do mercado. Na verdade é só você que deu foco errado ou não deu foco para aquilo que deveria ter dado, certo? Não aceita, não queira abraçar o mundo. Outra coisa, não fica só investindo em treinamento gratuito. Não fica só investindo naquilo que você está vendo no Instagram, em vídeos curtos. Eu vou falar uma coisa para você, eu tenho muitas pessoas que me relatam aqui que mudaram completamente a visão delas do negócio ou a visão sobre moda, principalmente, e aprenderam demais e já implementaram muito do que eu falei, ou uma única coisa do que eu falei aqui nessas lives gratuitas ou nas minhas lives que eu faço aqui durante a semana, nas minhas lives do YouTube terça-feira à tarde, ou também e principalmente dentro do Moda Além da Indústria nas outras edições. Tem muita gente que me mandou assim depoimentos emocionantes. Mas eu vou falar uma coisa para você. Os treinamentos gratuitos, eles são muito poderosos para você mudar sua mentalidade. É claro que eu vou te ensinar ferramentas incríveis para você começar. Mas invista quando você puder. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser minha aluna, não é sobre isso, tá bom? Mas invista em treinamentos pagos e bons treinamentos com pessoas que fazem, já atuam naquilo que você quer atuar. Isso aqui é um conselho meu, sabe por quê? Porque eu já fui a pessoa que que perdeu muito tempo em partes do meu trabalho aqui que eu preciso, que não necessariamente são de desenvolvimento de coleção, mas eu já perdi muito tempo em próximo curso gratuito, em lives grandes, que no final das contas eu poderia ter gasto melhor aquele meu tempo, usado melhor aquele meu tempo em conteúdos pagos. Eu já perdi incontáveis horas em conteúdos gratuitos sobre criação de conteúdo para eu descobrir num conteúdo pago de 2 horas que o que eu estava fazendo estava certo. Entende? Então a gente fica o tempo todo recebendo um monte de informação, às vezes são bobagens que as pessoas falam sobre aquilo que a gente quer fazer, sobre o negócio que a gente quer fazer, e aqui é moda, né, que eu falo para vocês, que a gente fica tão perdida. E na verdade, para a pessoa, às vezes, dependendo de quem vai fazer o conteúdo, é só mais um conteúdo. Mas para você que está ouvindo, não. Você está aqui sedenta por conhecimento para você implementar isso no seu negócio, nesse modelo de negócio. Então presta atenção em quem você está ouvindo. Presta muita atenção em quem você está ouvindo, porque isso aqui é muito sério. E vou falar, tem muita gente boa que fala de moda no mercado. Muita gente boa. Muita gente mesmo. Tá? Vamos lá. Outro erro é o que eu já falei aqui nas outras 2 lives que estão no YouTube, também ouvir quem não atua na área. Ouvir conselho de quem não sonha os seus sonhos. São 2 erros aqui. Ouvir quem não está na sua área e ouvir quem não sonha os seus sonhos. Gata, às vezes a sua mãe não sonha o seu sonho. Ela tem medo, ela quer te proteger e ela vai dizer para você, filha, não faça isso. Sabe por quê, filha? Porque a filha da Ruth, sabe a Ruth, vizinha? Ela fez. Ela saiu do emprego dela para empreender, para fazer lacinho para cachorro e não deu certo. E aí você, na sua ingenuidade ou no seu estado emocional, como a pessoa é sua mãe, você vai dizer, é verdade, mãe, eu acho que eu não vou fazer também, não vou trabalhar com moda, não vou desenvolver coleções, estampas para marcas de moda, porque eu acho que não vai dar certo.
A sua mãe não sonha os seus sonhos. Quer dizer que ela tá te minando, que ela tá errando, que ela quer o teu mal? Não, só quer dizer que ela não sonha os seus sonhos. E às vezes o que ela tá fazendo é te proteger. Ela só não quer que você erre como a filha da Ruth. Ela tem medo que você erre, ela tem medo que você caia, ela tem medo que você se frustre e não consiga levantar. Talvez esse seja o medo. Mas o medo é dela, não é seu. Então, não ouça, não peça conselhos para quem não sonha os seus sonhos. Peça conselhos, e eu sou uma pessoa que se você me mandar uma mensagem pelo direct, eu vou te responder, eu vou te ajudar. Fale com pessoas que torçam por você, que queiram o seu crescimento de verdade. Faz uma análise das pessoas que estão perto de você, busque saber quem são as pessoas que você pode contar o que você está querendo fazer, que é trabalhar com moda. Fale com essas pessoas, porque elas vão te ajudar. Às vezes, sabe quem é? Aquela sua amiga que ela é chata, que ela briga, que ela fala as verdades pra você. Talvez seja essa pessoa, aquela que vai te dizer, gata, olha só, você demorou. Você já tá, já demorou. Já demorou, você já deveria ter começado há muito tempo, porque eu vejo isso em você, eu vejo que você deveria trabalhar com isso, com isso, com isso. Entendeu? Ponto. Esse é mais um ponto. Outra coisa também que eu já comecei a falar, só para explicar um pouco melhor, e já falei aqui, tá? Quem não atua na área, não dê ouvidos a quem não atua na área. Você vai pedir conselho sobre casamento para quem é separado? Não faça uma besteira dessa, porque a pessoa vai fazer você se separar. Você pode ter certeza que a pessoa pode ser a pessoa mais incrível do mundo, ela vai fazer você se separar também. Então peça conselho sobre casamento para quem é casado e é feliz, não para quem fala mal do marido. A mesma coisa é para você que quer trabalhar com moda. Peça conselho para quem trabalha com moda. Peça conselho para quem é feliz trabalhando com moda, para quem está fazendo aquilo, está vivendo aquilo que você quer viver. Outra coisa, e aqui eu acho que vai finalizar. Valorize a sua jornada, tá? Isso aqui é uma coisa que eu e meu marido, a gente conversa demais, e eu gosto muito de falar sobre isso. Deixa eu só ver como é que tá a bateria aqui do meu celular. É muito incrível como a nossa jornada é poderosa. E talvez você pode até se perguntar assim, não, a minha jornada não é poderosa, porque eu já trabalhei em 5 empregos de 5 coisas diferentes, já fiz 1 milhão de coisas e quero agora começar uma 6ª coisa, que é trabalhar com moda. Talvez você seja essa pessoa. Eu vou te falar uma coisa, tudo o que você já passou vai agregar no que você vai querer, a próxima coisa que você vai querer trabalhar. Sempre vai agregar, sempre vai te ajudar. As humilhações que você passou no seu trabalho, vendendo alguma coisa, vão agregar para o seu trabalho agora como empreendedora. Os atendimentos que você fez, que foram bons, vão agregar para o seu trabalho como empreendedora. Deixa eu falar um negócio para vocês, aí a gente finaliza. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O meu primeiro emprego foi numa banca de revista, o meu primeiro emprego de carteira assinada. Na verdade, o meu primeiro emprego mesmo, que eu tinha 16 anos, se eu não me engano, acho que foi 16, isso mesmo, eu tinha 16 anos, foi como atendente, recepcionista de academia de um amigo do meu irmão, um amigo da família, assim. Trabalhei alguns meses, nem sei quanto tempo, não tinha carteira assinada, nada. Eu ganhava R$100 por mês, era o meu salário e era um bom salário. Trabalhava meio período. E o meu primeiro trabalho com carteira assinada foi numa banca de revistas. E eu quero falar do trabalho da banca de revistas. Lá era uma banca, ainda existe, essa banca é do meu primo. Era uma banca que ela tem revista, hoje de certo não tem mais, né, porque revista, não sei se vende ainda revista, enfim. Era uma banca de revista, eu tinha 17 anos. E também junto
eles têm um café. E esse lugar é o Café Revista, é o nome do estabelecimento, Café Revista. E eu fazia tudo lá. Eu cuidava do caixa, eu fazia café, eu atendia, entregava, né, os cafés nas mesas, na bancada. Eu ajudava na banca também, fazia, porque nós éramos em duas pessoas trabalhando lá. Então eu fazia limpeza, eu cuidava da banca também, e eu tava sempre fuçando as revistas, eu amava. Sabe aquela revista super interessante? Eu era apaixonada por essa revista. Tudo o que tinha de diferentão, coisas novas, novidades, sobre tudo, sobre espaço, sobre moda, sobre qualquer coisa. Na verdade, moda eu nem gostava. Mas tudo que era diferentão, eu gostava. Essa revista era, né? Ela tinha várias matérias diferentes de coisas completamente diferentes. E fora outras revistas, tinha umas revistas internacionais ali também, coisas que eu nunca tinha visto. Coisas que a gente encontra mesmo numa banca, sabe? E aí, eu lembro que uma vez, são duas coisas que aconteceram ali. Uma vez, tinha um senhor que estava buscando uma revista e eu não lembro qual era o tema que ele estava buscando. E ele me pediu, olha, você sabe se tem alguma revista falando sobre isso? E por acaso eu tinha acabado de ler, porque aquela revista ela era aberta, ela não tinha o plástico, ela não era fechadinha. Por acaso eu tinha acabado de ler aquela matéria, daquele assunto que ele queria. E eu falei, nossa, tem uma revista aqui, acabou de chegar, ela é muito boa, você vai gostar. E aí eu comecei a mostrar para ele. Só que ele não olhava para a revista, ele não estava interessado naquilo que eu estava mostrando para ele no assunto. Ele estava interessado e aquilo chamou mais atenção para ele, a forma entusiasmada que eu estava de contar para ele. Eu já estava contando, ele nem precisava comprar a revista. E eu contando para ele sobre aquilo que eu tinha acabado de ler. Só que eu não falei para ele que eu tinha acabado de ler, mas eu tinha. Falei, olha, tem uma revista assim, essa daqui. Fui falando, lá. Ele olhou para mim, um senhor, eu tinha 17 anos, ele deveria ter uns 65. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, como você atende bem. Eu vou levar a revista. E ele levou. Isso me marcou tanto, porque se eu visse, com certeza esse senhor deve estar morto, porque isso já faz mais de 30 anos. Ele deve estar morto. Então, não, 30 anos não, mas 20, meu Deus, eu tinha 17, tá? Eu sou péssima em matemática. Vocês entenderam, né? Deve ter uns 28 anos, 25 anos mais ou menos. Acho que 25, sei lá. Então, esse senhor me marcou muito, porque ele falou mais coisas para mim nessa nossa conversa e foi muito legal. E outro momento, que era o que eu queria falar, eu nem ia falar desse senhor, mas eu me lembrei. Mas só para você entender que as pessoas, elas marcam a gente e os lugares onde a gente trabalha marcam a gente. E uma outra pessoa foi um arquiteto, que eu sempre fazia o café dele, era eu que fazia o café dele, não era outra pessoa que trabalhava comigo. Ele falava, Jana, eu queria que você fizesse meu café. E sempre eu fazia. E quando a gente comprou um terreno para fazer a nossa casa em 2022, se eu não me engano, 2022, foi isso, 2022 nós compramos um terreno aqui na cidade para construir a nossa casa. Eu conversei com esse arquiteto e eu falei para ele, olha, a gente tá querendo construir e tal, ele é daqui. E ele falou, nossa, Jana, eu lembro, nossa, que interessante a gente se cruzar agora, nessa fase da vida, você querendo o meu serviço, e eu lembro até hoje de como você fazia o meu café. Você fazia o melhor café do Café Revista. Você fazia o melhor café. Eu sempre falei isso para as pessoas que estavam, pede o café para a Jana faz o melhor café. Então, isso marca muito a gente. Então, você entende que o que eu quero falar, e talvez eu me estendi demais, desculpa para você que está vendo a live aqui, ou até para quem vai ver a live gravada, eu quero dizer que as pessoas que passam pela nossa vida, independente de onde você trabalha, o que você faz, qual é a sua função hoje, elas marcam a gente e a gente marca as pessoas através daquilo que a gente vivenciou com elas. Então, tudo o que você faz, esquece o trabalho, a operação, o serviço que você está fazendo hoje, que não é talvez aquilo que você quer fazer para sempre. Lembra que você tem que fazer bem feito.
Porque se você não fizer bem feito, isso lá no futuro vai ser cobrado de você de alguma maneira. Talvez você vai perder um contrato incrível de trabalho num outro trabalho que você tiver, porque a pessoa que você maltratou, a pessoa que você, sei lá, às vezes tratou mal, ou um trabalho que você não fez bem feito para alguém, vai vir à tona agora, não pelo trabalho, mas pela pessoa que você foi, sabe? Então, por isso que eu falo isso, porque, né, querendo ou não, assim, gente, eu tenho 43 anos, então eu vivi bastante coisa, né? Eu já tô velhinha, então eu já vivi bastante coisa. Já passei por muitas empresas, né, de clientes, eu já vivenciei muita coisa, eu já errei demais também, eu já fiz coisas erradas, assim, né, de às vezes não fazer uma coisa bem feita, de errar, ou de, sei lá, de sumir, ou enfim, já fiz coisas erradas. Então, o que eu quero te dizer é que faça as coisas certas, dê o seu melhor, porque lá na frente você não sabe quem vai cruzar o seu caminho. E pode ser que seja aquela pessoa que você fez um ótimo trabalho, você entregou o melhor cafezinho, você entregou o melhor de você. E essa pessoa vai lembrar de você. É isso, gente.